Algo que surge disso por ter. Leia o livro algumas vezes. Você lê o livro algumas vezes e, bem, sim, assim como a ressurreição. Tá. Cristo. Eles esconderam o final da Bíblia e não é o que pensávamos. Durante séculos, bilhões acreditaram que estavam lendo a história completa, o aviso completo, as palavras finais sobre como tudo termina. Mas e se isso não fosse verdade? E se capítulos inteiros, visões detalhadas, cronogramas e avisos arrepiantes foram silenciosamente removidos antes mesmo de chegarem lá? Você? Mel Gibson acabou de acender a chama. A pergunta foi feita de uma forma que ninguém esperava. Segundo ele, escondido nas profundezas do A Bíblia Etíope é uma versão do fim. Tempos que são muito mais intensos, muito mais específico e muito mais perturbador do que qualquer coisa encontrada nas escrituras modernas. Isto não se trata de uma pequena tradução, diferenças. Isso diz respeito a tudo. Passagens, palavras que teriam sido ditas após a ressurreição, descrevendo um futuro tão perturbador que muitos acreditam. Foi deliberadamente mantido fora da narrativa global. Por que a Etiópia? Por que isso aconteceu? Este texto antigo sobreviveu intacto, enquanto outros foram editados, revisados e controlado e, mais importante, o quê? Isso revela que aquilo foi considerado demais, perigoso para o mundo saber, porque se isso for verdade, então o que temos sido? O que foi dito sobre o fim pode ser apenas parte dele, a história. Antes de prosseguirmos, clique, curta e inscreva-se, porque é isso que você é. O que você está prestes a ouvir não é algo que todos quer que você saiba. Por quase 2000, durante anos, os cristãos foram informados de que a mesma história. Jesus ressuscitou dos mortos. Apareceu aos seus seguidores e partiu. Por trás de uma mensagem de salvação. Em a Etiópia, segundo livros cristãos muito antigos, conta. Sexta, uma versão muito mais profunda e aterradora do que ele disse. Algo que a maioria das pessoas em o Ocidente nunca ouviu falar. O Etíope. A Igreja Ortodoxa possui uma das mais antigas e as Bíblias mais completas do mundo. Alguns desses livros nunca foram aceitos pela Igreja Romana. Eles incluem escritos que registram exatamente o que Jesus, ensinado após sua ressurreição, incluindo uma profecia completa sobre o fim dos tempos que vai muito além de qualquer coisa encontrada no livro do Apocalipse. Esses escritos antigos foram mantidos em segurança por séculos por monges etíopes que copiaram cuidadosamente, eles com as mãos. Eles acreditaram nas palavras de Jesus jamais deve se perder, especialmente essas palavras, porque estas não eram palavras de conforto. Eram avisos. Em esses livros, Jesus não deixou o terra sem primeiro traçar um mapa completo do que está por vir. Ele descreveu a idade final com arrepiante precisão. Ele falou de um mundo que espírito esfriaria, onde a verdade seria trocado por espetáculo, onde os líderes usavam vestes sagradas, enquanto suas mãos pingavam sangue de os pobres. Uma das mais importantes. Esses textos são chamados de livro do Pacto. Ele afirma registrar as coisas. Jesus disse aos seus discípulos no dia 40, dias após sua ressurreição, antes que ele ascendeu. E neste livro, Dokcho, o fim. A profecia dos tempos não é vaga. É terrivelmente específico. Jesus diz, a era final começará, não com fogo, o céu, mas com a lenta morte de consciência. Ele descreve uma geração que saberá o nome dele, mas não o seu. Vós. Eles construirão catedrais e enchê-los. Mas o Espírito, diz ele, irá. Já saíram do prédio. Ele avisa que falsos profetas não surgirão em terras distantes, mas dentro do próprio. Igrejas construídas em seu nome. Elas irão falar do céu enquanto se constrói impérios na terra. Ele diz, quando você vir meu nome usado para justificar a guerra, para desculpar a ganância, para silenciem os pobres, saibam que a hora, seus perto. A profecia então muda para o mundo físico. Jesus descreve terremotos, inundações e eventos celestes que confundirá até os homens mais sábios.
Mas ele diz que não são punições. São sim sinais. Ele os chama de dores de parto, de uma nova era. Ele diz que a própria terra vai gemer e tremer porque sabe o que está por vir mesmo quando as pessoas, quem vive nisso, se esqueceu. Os avisos soam como se pudessem ter sido escrito ontem. O texto etíope diz: Jesus olhou nos olhos de seus discípulos e disse: não temam o tremor de terra, tema o tremor, que não vem. A quietude de corações que se tornaram completamente frios. Outro livro da Etiópia chamado Didascalia acrescenta outra dimensão e esta profecia registra a advertência de Jesus, seus seguidores, sobre um império final, um sistema de poder tão vasto e tão sutil, que a maioria das pessoas viveria dentro dele, sem nunca saberem que estavam em cativeiro. Ele afirma que este império não usará correntes. Isso proporcionará conforto. Isso dará às pessoas pão e entretenimento. E chame isso de liberdade. Ele diz: bem-aventurados os que veja a gaiola e ainda assim escolha o amor. Bem-aventurados os que têm fome de verdade na era da falsa abundância. Se a profecia do fim dos tempos estiver oculta em a Bíblia mais antiga da Etiópia, ainda pode. E nisso vai mudar tudo o que pensamos saber sobre os últimos dias. E então o que mais profundo. Avisos estão enterrados nos lugares mais importantes do mundo. Um livro sagrado misterioso. Vamos descobrir mais. Os mesmos textos também incluem uma arrepiante visão do que serão os últimos dias, como realmente é vista por dentro. Jesus diz que na última era, a voz ressurgirá inesperadamente. Lugares de desertos, de prisões, os filhos dos esquecidos. Ele diz: seu espírito falará através daqueles que são ignorados pelos poderosos. E isso, a verdade mais perigosa do fim. Os tempos são assim. As pessoas que afirmam que estejam preparados serão os últimos a ver. Está chegando. Essa ideia transforma tudo. Suposição confortável sobre o arrebatamento. E os últimos dias completamente de cabeça para baixo. Abaixo, a longa história cristã da Etiópia. Isso ajuda a explicar por que esses textos sobreviveram. O país é cristão desde o século IV, mas estava isolada de Roma por centenas de anos. Por causa disso, isolamento manteve uma maior e mais completa, uma versão mais mística das palavras de Jesus. Nesses escritos etíopes, o fim. Os tempos não são simplesmente uma sequência de desastres. Eles são descritos como guerra espiritual travada dentro de cada ser humano, coração. Jesus diz que a batalha final não ficará entre exércitos. Será entre a verdade e o amor pelo conforto. Entre o fogo do despertar e o sono de almas satisfeitas, os etíopes. Também dizem que existem 3 razões principais. Por que a Igreja Ocidental reprimiu isso? Profecias do fim dos tempos. A primeira é control político. Roma queria uma história do fim dos tempos que mantinha as pessoas dependentes na Igreja para a salvação e sobrevivência. Uma profecia que dizia que o Espírito de Deus transcenderia as instituições. E falar diretamente com os humildes e os quebrados era muito perigoso. O segundo, a razão é o misticismo. O fim etíope. Às vezes, os textos estão repletos de visões angelicais, conselhos e linhas temporais cósmicas que líderes religiosos ocidentais, rotulados como heresia. A terceira razão é o medo. Medo genuíno e aterrorizante. Eles temiam que, se as pessoas lessem isso, palavras, eles entenderiam que o fim dos tempos que eles estavam esperando, talvez, já estão se desenrolando ao redor deles. Alguns textos etíopes dizem que Jesus descreveu a era final em 4 estágios. O primeiro estágio é a idade de esquecendo quando as pessoas param lentamente, em busca da verdade. A segunda etapa é a era do espetáculo, quando o ruído e o entretenimento substitui a sabedoria. O terceiro, a fase é a idade do falso pastor, quando líderes corruptos assumem o nome de Deus e usá-lo como arma. O quarto, e a etapa final, aquela que faz. O texto descreve como os estudiosos empalidecem. O grande silêncio. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de espírito. Quando a conexão entre o céu e a terra fica tão ralo que até mesmo aqueles que a busca mal consegue ser sentida. Jesus diz que pouco antes do fim,
no mais profundo momento do grande silêncio. O fogo retornará, não para destruir o mundo, mas para despertá-lo uma última vez. Mas, mesmo com esses avisos aterrorizantes, os textos etíopes sobre o fim dos tempos terminam com algo que a igreja ocidental, desesperadamente, não queria que as pessoas ouvissem. Jesus diz: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Ele diz que o que está por vir não é destruição por si só. Saque é uma purificação, uma queima de tudo que é falso. E ele promete que aqueles que escolheram o amor e a verdade até mesmo, quando o mundo inteiro escolheu o conforto, poder, essas pessoas não serão perdidas. Ele diz que serão reconhecidos por suas cicatrizes, não suas coroas. Esses escritos mostram uma visão do fim dos tempos que não é sobre escapar, é sobre transformação. Se a Etiópia realmente preservasse o Tei, Dantes, profecia esquecida de Cristo sobre o fim dos tempos. Então, quais são os avisos ocultos específicos? Esses textos sagrados revelam sobre nós, o mundo atual? Vamos nos aprofundar. A Bíblia Etíope Antiga contém informações sobre o fim dos tempos. Ensinamentos que compõem o livro de. O livro do Apocalipse parece um resumo. Ele conta uma história mais profunda e detalhada sobre sinais que precederão os últimos dias, os selos que devem ser rompidos dentro da alma humana, e o que ela realmente é. Significa estar acordado quando chegar a hora final. Chega. Esses escritos dizem que depois, em sua ressurreição, Jesus compartilhou uma mensagem multifacetada. Profecia que nunca foi registrada no Evangelhos Comuns. Monges etíopes protegeram esses textos por centenas de anos, acreditando que carregavam o verdadeiro plano para o fim desta era. Em esses livros antigos, Jesus ensina que os sinais do fim dos tempos serão mal interpretados por quase todos. Ele diz que as pessoas vão. Observe os céus em busca de sinais dramáticos enquanto não percebendo os verdadeiros sinais que estão acontecendo na frente deles. Ele descreve a desestruturação das famílias, a mercantilização do amor e adoração, do eu como os verdadeiros sinais de que o final, a hora está se aproximando. Ele diz: a geração que cria deuses para si mesma. Imagem. Essa é a geração que fica parado à porta. Muitas pessoas estão assistindo a este vídeo agora. Agora você sentirá um arrepio ao ler isso. Palavras porque vivemos numa era de selfies, marca pessoal e identidade algorítmica. Jesus, de acordo com os textos etíopes, viu esta era, chegando e chamando-o pelo nome. Outro, parte da profecia etíope do fim dos tempos, fala sobre o que chama de 2 colheitas. Diz que na era final, 2 coisas crescerão lado a lado. Uma, grande escuridão e um grande despertar. Essa não é a ideia confortável de um mundo que melhora gradualmente. É a ideia aterradora e esperançosa de um mundo puxado violentamente em 2 direções. Uma vez, a escuridão ficará ainda mais densa. A luz ficará mais brilhante. E o espaço. Entre esses 2 extremos, o confortável morno, o meio desaparecerá completamente. Jesus diz aos seus discípulos, naquele dia, não haverá mais como se esconder no cinza. Toda alma será chamada para escolha. Antes de sua ascensão, Jesus deram o que os escritos etíopes chamavam de os 7 selos do coração. Estes são, não os dramáticos selos cósmicos de revelação, são muito mais pessoais e muito mais assustador. O primeiro selo é o selo de conforto, recusem ser perturbado pela verdade. O segundo é o selo de orgulho, a crença de que é próprio. O entendimento está completo. O terceiro é o selo do medo, a veneração da segurança. Acima de tudo, o quarto é o selo de distração. O preenchimento de cada silêncio para que a voz de Deus não possa ser ouvir. O quinto é o selo do falso, comunidade que se cerca dessas pessoas, que apenas confirmam o que você já acreditar. O sexto é o selo da falsidade, misericórdia usando o perdão como motivo para nunca mude. E o sétimo selo, uma das coisas que Jesus diz ser a mais perigosa é
o selo da própria religião, o uso de palavras sagradas e rituais, sagrados a evitar, a realidade viva e ardente de Deus. Ele disse que, quando uma pessoa rompe todos os 7 selos dentro de si, ela está pronta. Eles se tornam o fogo que esperavam do céu. Muitos acreditam que essa profecia fala diretamente ao nosso tempo. Um mundo afogado em conforto. Um mundo onde a linguagem espiritual foi usada como arma pelos poderosos. Um mundo onde milhões vão à igreja e ainda se sentem completamente vazios. Um mundo que é ao mesmo tempo mais conectado e mais desesperadamente solitário do que em qualquer outro momento da história da humanidade. A essência do ensinamento etíope sobre o fim dos tempos é ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Diz que o fim não virá para o mundo, mas sim para a mentira. E aqueles que abandonarem a mentira, que romperem seus 7 selos internos e escolherem a ardente verdade do amor, não apenas sobreviverão ao que está por vir, como se tornarão a razão pela qual o mundo vale a pena ser salvo. Se a profecia oculta da Etiópia sobre o fim dos tempos guarda essa verdade aterradora e bela, será que a própria Terra não seria o lugar destinado a guardar essas palavras finais? Vamos descobrir. Jesus foi traído, torturado e crucificado para salvar o mundo. Essa é a história contada nas igrejas do mundo todo, transmitida por gerações, encontrada em Bíblias, obras de arte e vitrais. Mas outro relato, que acrescenta uma dimensão que a maioria dos cristãos nunca encontrou, foi preservado em um lugar distante, na Etiópia. Alguns dos manuscritos mais antigos, guardados em seus mosteiros, afirmam que, antes de ascender aos céus, Jesus deu aos seus discípulos algo que a igreja ocidental omitiu completamente. Uma profecia final, uma visão completa e aterradora do mundo nos últimos dias. Esse testemunho, conhecido entre os estudiosos etíopes como a profecia da testemunha final, não ameniza o fim. Ele o nomeia. Ele o data em termos espirituais e descreve a geração que o vivenciará com uma precisão que faz o leitor moderno gelar o sangue. Uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, a Igreja Ortodoxa Etíope, remonta suas origens espirituais a Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A fé da Etiópia se desenvolveu por meio da oração, do jejum e de uma profunda prática espiritual. Não por meio de conquistas políticas e impérios, como a versão romana do cristianismo se espalhou pelo mundo. Dentro de antigos mosteiros em lugares como Laibela e Ashun, monges guardavam pergaminhos e livros sagrados escritos em Gai Sair, uma antiga língua etíope. Esses escritos falam de um Jesus que carregava não apenas uma mensagem de salvação pessoal, mas também um aviso cósmico sobre um mundo que um dia crucificaria a própria verdade. Nessa versão da profecia, Jesus diz a seus discípulos que a testemunha final não é um anjo ou um evento cósmico. A testemunha final é uma geração de pessoas comuns que se levantarão na mais profunda escuridão dos últimos dias e se recusarão a ficar em silêncio. Ele diz: esta geração não será bem-vinda pelos poderosos. Serão zombados, silenciados e apagados das plataformas e dos púlpitos de sua época. Mas as vozes deles, diz ele, serão ouvidas onde realmente importa. Não em arenas ou telas, mas nos corações das pessoas que estão prontas para ouvi-las. Jesus diz aos seus discípulos: não tenham medo se lhes cortarem a voz. A verdade não precisa de microfone. Segundo teólogos etíopes, a supressão dessa profecia não foi acidental. Eles acreditam que foi um ato deliberado do Concílio de Nica, em 325 d.N., quando líderes da igreja controlada pelos romanos escolheram quais livros moldariam o cristianismo pelos próximos 2000 anos. Eruditos etíopes afirmam que este concílio estava aterrorizado com profecias que falavam da própria igreja se corrompendo nos últimos dias. Uma profecia que dizia que os falsos profetas, mais perigosos do fim dos tempos, usariam cruzes e construiriam catedrais, era ameaçadora demais para ser incluída. Então, essas palavras foram enterradas, e a Etiópia as manteve vivas. Quer as pessoas vejam essa profecia como história literal ou como um aviso espiritual, a mensagem é inegável. O texto convida cada pessoa viva hoje a olhar para o mundo ao seu redor e perguntar: já chegamos lá? Estamos vivendo na era descrita no texto etíope?
Somos a geração que escolherá entre a mentira confortável e o fogo incômodo? A profecia da testemunha final pode não constar em nenhuma Bíblia ocidental, mas sua mensagem não é história antiga. Parece ser a manchete de amanhã. Se a profecia oculta do fim dos tempos na Etiópia desafia tudo o que pensávamos saber sobre os últimos dias, então, o que torna esta antiga terra não colonizada tão singularmente escolhida para guardar a verdade mais aterradora e mais esperançosa do mundo? Vamos analisar mais de perto. A Etiópia se destaca como uma das nações mais antigas e extraordinárias da Terra. Sua história remonta a milhares de anos, moldada por mistério, fé inabalável e resiliência notável. Ao contrário da maioria dos países africanos, a Etiópia nunca foi colonizada. Essa independência permitiu que ela preservasse sua cultura, suas tradições e seus antigos textos sagrados de maneiras que nenhuma outra nação no mundo conseguiu. Muitos etíopes acreditam que sua linhagem remonta a Cam, um dos filhos de Noé, uma afirmação que encontra eco em antigos registros judaicos. Por isso, a Etiópia é frequentemente vista não apenas como uma nação, mas como uma ponte viva para o mundo bíblico, e uma das civilizações mais antigas e sagradas da humanidade. A fé sempre esteve no cerne da identidade da Etiópia. Muito antes do cristianismo chegar à Europa, a Etiópia já conhecia e cultuava o Deus cristão. Registros históricos situam o cristianismo na Etiópia já no século IV, não como uma crença imposta pelo império, mas como uma fé naturalmente abraçada e ferozmente protegida. No século VI d.C., o viajante Cosmos Indicopes visitou a Etiópia e a descreveu como uma nação cristã profundamente enraizada. Ele também escreveu que os governantes etíopes acolhiam cristãos que fugiam da perseguição em outros lugares, oferecendo refúgio quando poucos outros o fariam. Algumas tribos etíopes praticam essa fé continuamente há mais de 3.000 anos, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo. Mais antiga até mesmo que a própria Igreja Católica. A Igreja Etíope também preserva uma das versões mais antigas e completas da Bíblia já escritas. Enquanto a Bíblia do rei Jaime contém 66 livros, a Bíblia Etíope inclui 88. Entre seus textos adicionais, encontram-se escritos antigos como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus, livros ausentes na maioria das Bíblias modernas. Esses escritos adicionais são parte do que torna a Bíblia etíope tão impressionante. Eles foram escritos em Ga, uma língua antiga que poucas pessoas hoje conseguem ler ou entender. Como resultado, grande parte do mundo permaneceu completamente alheia a esses textos, incluindo a profecia completa do fim dos tempos que Mel Gibson agora trouxe à luz. Por séculos, é por isso que a revelação de Gibson é tão importante. Pela primeira vez, uma voz reconhecida globalmente aponta para a Bíblia etíope e diz: isto é real, isto é completo. E isso muda tudo o que você pensava saber sobre os últimos dias. A Bíblia etíope existe em duas versões: o cânone maior, com 81 livros, e o cânone menor, com 72 livros. O imperador Haile Selassie posteriormente declarou o cânone menor como a versão oficial. Mas os estudiosos que analisaram o cânone mais amplo afirmam que os textos removidos contêm os alertas mais urgentes de todos. Avisos sobre o mundo em que vivemos hoje. A independência ininterrupta da Etiópia. Sua fé ancestral e seus textos sagrados sobre o fim dos tempos revelam uma verdade que os poderosos sempre temeram. As raízes mais profundas da profecia não estão em Roma. Elas estão na África. Eles percorrem a terra que nunca foi conquistada. A terra que manteve a chama acesa quando todos os outros a deixaram se apagar. Quais são seus pensamentos sobre a Bíblia etíope e suas profecias ocultas sobre o fim dos tempos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha achado essa jornada tão fascinante quanto nós.